Então, da forma com que vocês estiverem aí, fecha um pouquinho os olhos. E esse fechar dos olhos é um fechar bem suave. Imagina que nesse momento foi depositado sobre a pele do seu rosto um lenço de seda perfumado, bem leve. E essa leveza vai sendo transferida para a sua expressão na face, pela pele do rosto. Imagina essa leveza descendo pelos ombros, pelos braços. Tenta sentir como o seu corpo está, quais as sensações. E vai, na medida da sua possibilidade, encaminhando essa sensação, esse toque, esse carinho suave do seu olhar interno. Observa como vem a sua respiração nesse momento. Apenas sinta a respiração. Veja como ela movimenta o seu abdômen, as suas costelas, o peito. Não force, deixa que ela aconteça de forma macia. Traz uma observação e percebe como a respiração sobe pela garganta. Percebe a temperatura do ar quando passa pelos sulcos da face, das narinas. Percebe como a respiração, a inalação, toca suavemente a ponta do seu nariz. A narina direita e a aba da narina esquerda. E percebe o toque aveludado da sua exalação no seu lábio superior. E quem se sente à vontade, quiser cantar juntos, convido para que reúna a palma das mãos no centro do coração. Nesse ponto onde dizem os sábios, a anatomia sutil do nosso corpo habita, é a morada da nossa verdadeira sabedoria, morada da nossa consciência superior, do nosso intelecto, Buddhi, lugar esse primoroso em que o yoga nos auxilia a dar os ouvidos, a colocar a atenção e a perceber a voz, as mensagens que esse coração emana. Inspiramos. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mritor ma mritangamaya. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mritor ma mritangamaya. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mritor ma mritangamaya. Om Shanti Shanti
Shanti. Namastê. Esse mantra é um mantra védico, né? Os Vedas são os textos mais antigos que a humanidade já desenvolveu, e são os textos sagrados do hinduísmo, são os textos sagrados do yoga. E ele diz, né, ele solicita a força maior que nos auxilie nesse caminho de sairmos da ignorância e alcançarmos o discernimento, a sabedoria, né? Esse estado maior de clareza, de iluminação, para que a gente possa discernir melhor na nossa vida diária o que é ilusão e o que é verdadeiramente real, né? Que a gente precisa pôr os olhos. Muito bem, meninas. Quem quer começar? O que vocês acharam do livro? Eu depois fui pensar que às vezes esses 4 capítulos é muita coisa para a gente ver num dia só, né? Mas é um livro que tem uma linguagem simples, então acho que dá para a gente passar os olhos aí. Quem quer começar? Fica à vontade. Acho que vocês mesmas podem ligar o microfone, viu? Acho que é só vocês ligarem lá no mute, está desbloqueado, não bloqueei não. Eu posso falar? Pode, claro, amor. Então, Laura e todos os presentes, a primeira coisa que eu preciso é agradecer pela oportunidade, por esse caminho que você trouxe até mim, até todas nós, que se não fosse por ele eu não conheceria o livro, né? A gente está tão envolvida com tantas tarefas do dia a dia, que esse chamado, ele é muito especial. E eu achei o livro uma delícia de ler. É uma linguagem fácil. Eu já tinha tentado ler outras literaturas sobre o yoga e confesso que não consegui prosseguir porque senti dificuldade. E ele tem uma linguagem muito fácil, muito acessível. Eu, pelo menos, fiquei assim, querendo ler mais, querendo saber o que vinha pela frente, né? E como eu não tenho formação nenhuma, né, tô caminhando muito devagarzinho, né, por esse conhecimento, eu achei um livro riquíssimo. Estou ansiosa pelos próximos capítulos. É um aprendizado. Desmistificou algumas coisas que eu ficava meio assim com um pezinho atrás, sabe? Por causa de toda a bagagem que eu tenho de religião, de tudo que faz muita marra, né? Eu não posso negar isso, né? Muitas coisas às vezes me soavam estranhas. E ele meio que me desengessou disso, me tornou isso para mim muito mais leve. Eu realmente só li os 3 capítulos iniciais por causa desse turbilhão de emoções que foi essa semana e tudo. Eu achei que eu nem ia conseguir. E quando eu comecei, eu não queria parar, sabe? Então, para mim, está sendo uma experiência libertadora e estou encantada, estou ansiosa pelos próximos. E eu quero agradecer por isso. Eu que agradeço, querida. O intuito era justamente esse mesmo, Rê, às vezes desmistificar, né? Porque muitas vezes o yoga, ele, no senso comum, ele vai ser reduzido a 2 coisas. Ou ele vai ser reduzido à prática física, né? Que é o yoga que é mais visto, que são práticas de asanas, até a meditação. Ou ele vai ser reduzido àquela alegoria toda do hinduísmo. Eu estou falando reduzido porque o yoga é mais que isso, né? Não que o hinduísmo seja algo pequeno, porque só aquilo ali, esse panteão todo simbólico, religioso, é um universo. Então, o intuito é esse também, porque muitas vezes eu fico pensando, né? Nunca li nada, não é um estudo, é um achismo meu, que muitas pessoas são afastadas do yoga por conta desses 2 estereótipos, né? São afastadas, assim, se afastam, falam, esse negócio não serve para mim. O que é isso, essa criatura em forma de elefante que as pessoas ficam cantando mantra para ele, né? Que é o Ganesh, que é isso, né?
E, ao mesmo tempo, hoje, sobretudo agora, quem é aluna minha há mais tempo sabe, tanto que eu faço críticas a isso, que a gente tem que ter cuidado, sobretudo em tempos de redes sociais, que é, às vezes, a coisa acrobática, performática, né? E aí uma pessoa que pode praticar muito bem, se dá muito bem no yoga, olha para aquilo e fala, ui, tá muito longe, né? E aí quando a gente se permite e começa a praticar, a gente vê que não é nem a coisa acrobática, pode ser se você quiser, mas yoga também não é religião, pode ser se você quiser. O seu coração brilha, porque isso acontece com muitas pessoas, né, Marcelinha? Se seu coração brilha, né, algo, sei lá, de outras vidas, pelo panteão, vou usar essa palavra que não é correta, mas ilustra, pelo panteão indiano, vai lá, vai fundo. Tem muito sentido, muita sabedoria, né? Então, de fato, esse era o objetivo mesmo, né? Para a gente poder refletir que não é nem uma coisa, nem outra. Pode ser uma coisa, pode ser a outra, pode ser as duas, pode ser muito mais que isso, né? E isso é maravilhoso do yoga. Isso é que é lindo. E eu lamento muito, e eu tive a graça de encontrar um professor, que é o Jorge, que batalha muito pelo resgate do yoga na sua tradição. Ele estudou com o Desi Kachar, quem é praticante há mais tempo vai saber quem é, que é o filho do Krishnamacharya. Estudou com ele lá na Índia, e ele é de uma escola ligada a isso aqui que a gente está tentando criar, a essa rede de, vou usar esse termo também, só para ilustrar, de psicologia do yoga. Então, fazer o yoga ter força para a nossa prática pessoal, para o nosso sadhana, continuar na prática formal, mas poder transferir para a vida pessoal, para a vida cotidiana, a sabedoria que está ali na prática formal. Mas que se a gente não faz intencionalmente essa ponte, de novo, fica essa coisa fragmentada, né? Então, essa escola que é chamado de paramparam, né? De coração para coração. É lindo isso. Então, às vezes eu não sei conceito nenhum, eu não sei nome nenhum, e quero falar dos nomes daqui a pouco, mas o que traz para mim aqui de preceitos morais reverbera de tal forma que eu tenho que compartilhar, eu tenho como refletir isso na minha vida cotidiana. Então, essa oportunidade de poder fazer isso, né, é uma tentativa muito ingênua ainda, e muito infantil ainda, né, de nos aproximarmos daquilo que o yoga era na sua essência e na sua origem. Sentar em grupo, discutir, refletir, né, ver como o método se aplica na vida. Isso é que era feito na sua origem. E aí, por falar de como o método se aplica na vida, eu quero falar uma coisa sobre o yoga como um sistema para vocês, que é o seguinte: quem quiser interrompa, tá, gente? Por favor. Existe uma obra que é a síntese do yoga. Tudo que tem de técnica, de desvendar, de como o yoga vê a mente, vê as relações e como praticar para alcançar o silenciamento da mente, está num tratado chamado Yoga Sutra. E lá nesse tratado, o primeiro verso desse tratado diz assim: Hatha Yoga Anushasanam. Anushasanam tem um sentido que é assim: Anushasanam significa isso aqui já é algo que foi praticado, refletido, discutido e argumentado, porque o yoga de 2000 anos atrás eram feitos conversas, como a gente tem feito aqui. E depois de toda essa vida que o yoga já existia, ele foi sistematizado. Então, não tem mais o que se discutir sobre o método. Tudo que tinha que ter sido discutido sobre o método
yoga foi discutido. O que o autor dessa obra fez foi sintetizar tudo isso em forma de Anushasanam. É como se fosse só me vem a palavra farmacopeia, assim, como se fosse um compêndio, sabe? Tem uma palavra melhor para isso que às vezes ela vai vir, se alguém pensar. É como se fosse um tratado. É um tratado. Então, em relação ao método, não tem mais o que se discutir. Qualquer coisa que filosoficamente, ou de prática, ou de preceito, se desvie do que está ali, deixa de ser yoga. Pode ser um Vedanta, pode ser é outra coisa. Então, quando a gente vai falar sobre o yoga, a gente não quer mais discutir o yoga filosoficamente. A gente precisa discutir o yoga como prática. A gente precisa perceber, refletir o yoga como prática, como aquilo que, também uma palavra ruim, mas como aquilo que serve para alguma coisa. E é isso que yoga é. Né? É algo que serve para alguma coisa. Filosoficamente, quem gosta mais da linha filosófica, da compreensão das coisas, vai para outra escola. Que tem inúmeras, né? Tem a filosofia romana, a filosofia grega, tem filosofia hermética egípcia, tem o próprio, dentro mesmo do sistema védico indiano, tem o Vedanta, tem o Samkhya, tem inúmeras, tem, né? Mas, se quer compreender isso do ponto de vista prático, isso cabe dentro do yoga. Tudo bem? Até agora? Então, tem que servir para alguma coisa, nem que seja para a gente dormir bem à noite. Nem para você libertar do dor no ombro, né, Jana? Nunca esqueço quando a Jana veio fazer a primeira aula. Ai, eu não sei, eu sou meio assim com essa coisa, mas eu tenho uma dor aqui. Tá firme e forte até hoje. Aliás, viu, gente? Graças a Janaína eu voltei a dar aula, porque se não fosse ela me dar aí o cutucão, eu não tinha voltado, não. Ia dar mais umas férias ali. Viu? Quem mais, gente? Vocês querem ir passando pelo livro? Às vezes fica... o que eu queria falar sobre a palavra, né? Não se preocupem com nomes, viu, gente? Com nome em sânscrito, com palavras, assim. Porque não é importante nesse momento gravar a palavra em sânscrito, nada disso, né? A gente que está nesse estudo há tanto tempo aí, tem coisa que a gente... Essa semana mesmo eu estava com a cabeça tão cheia, eu não lembrei o nome de uma postura de Setubandasana, eu não lembrei. Falei, gente, meia ponte, sumiu completamente. Então, nome não é importante, tá? Então, uma técnica que eu dou para vocês é pula. Sabe que nem estudar história, quando estudava história, assim, eu gostava do contexto, mas a data eu pulava todas, então eu não sei data de nada. Pula o nome. Se for algo que é importante para a compreensão, aí traz que eu posso tentar responder. Marcelinha, que também já tem mais tempo de leitura, pode tentar responder e assim por diante, tá? Porque nem tudo a gente tem muita clareza. O sânscrito é uma língua perfeita, ao ponto da própria NASA pegar o sânscrito, o sistema fonético do sânscrito, como vibração e estudar isso, tá? Para uma comunicação intergaláctica. É sério, tá? Eu assisti muito Arquivo X, mas isso é verdade. Por quê? Porque é uma palavra que, verbalizada, é o que ela representa. Né? É difícil explicar, né, Marcelinho? Eu acho complexo. Então... Por isso que tem os mantras, né? Por isso que tem os mantras. E às vezes muita gente fala assim, mas o que é isso, esse mantra que você está me falando para cantar? Eu digo, não se preocupa com o que é. Deixa vibrar, porque é a vibração que proporciona aquilo pelo qual o mantra foi gerado, né? Laurinha, e uma coisa que fala muito no livro é porque nós, ocidentais, temos a mania de explicar tudo meio cientificamente, usar o racional, mental. Né? E eu também tive essa dificuldade quando eu iniciei no yoga. As pessoas cantavam muito, falavam assim, só cante.
Você falou, mas eu quero saber o porquê. Então, assim, até quando eu iniciei, como eu vim, né? A gente faz faculdade, aí quer fazer especialização, tudo tem que ter um respaldo científico, né? Para ser visto como uma coisa séria. Então, eu olhava mantra e o significado. Ó, quer dizer isso, isso e isso, tá bom? Pode cantar. Então, assim, para a pessoa, né? E eu tinha também essa dificuldade inicial, porque como a Laura sabe, a Marta também, que eu participei da anatomia, conheceu um pouco da minha vida, eu fiquei morando em São Paulo e depois fui para interiores que tinham 25 mil pessoas, né? Então, eu até para falar o mantra era só o Om, Shanti e Namastê, sabe? Porque tinham muitas pessoas religiosas, algumas até perguntaram para o padre se podia fazer aula de yoga comigo. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, sim, para não misturar com a religião. A Laurinha está rindo, mas é uma coisa que eu me apeguei, e hoje em dia, até para introduzir o mantras para as minhas alunas, ela tem que ter um tempo de prática e abertura, né? Para a pessoa não achar que é uma coisa mesmo do outro mundo, né? E é isso, assim, o livro fala muito isso, né? A gente quer racionalizar tudo demais, passar para o lado mental, e fala isso, yoga são as posturas, são respiração, sim, meditação, sim, mas os preceitos éticos, se você não pôr em prática, não é yoga, é um exercício físico qualquer, né? Isso quem falava muito são alguns dos professores que eu fiz, eu falava, gente, você está fazendo yoga pensando na vida? Vai para a academia, você tem que estar yoga na presença, no aqui e agora, e pôr em prática esses preceitos éticos que o livro vai pôr, né? A gente não chegou lá, mas a não violência, a veracidade, o não acumular e por aí vai, né? E é isso. E ouvir sempre esse nosso lado interior, né? E o yoga vai mostrando isso pra gente. Tem hora que dá um plim aqui, senão, aí você racionaliza a ideia, não, mas não é isso. Ouça o seu coração. Muitas vezes a gente quer racionalizar tudo e vai ficando, e não vai sendo leve. E aí o yoga é isso, é a união de você com esse mundo e se tornar mais leve e menos racional, tem hora, né? Como se dizer? Não sei se ficou claro isso. Com certeza. E é isso que você falou, Marcelinha, obrigada, porque você me dá gancho para a gente refletir duas coisas sobre o yoga. Primeiro, eu vou falar dessa última questão que você colocou, né? De ouvir a voz do coração. E aí, o livro até ela fala da raiz da palavra yoga, né? Que yoga significa yudi, né? Tem essa tradução que, no meu ponto de vista, é bem simplória, é didática, só para poder dar uma palavra, dar um nome para yoga, né? Que muitas vezes, quase 90% das vezes, é traduzido como união, né? Yudi, né? Que vem lá, ela fala isso lá no capítulo 1, que yoga vem de yudi, que é unir. E aí, só que aí, olha como isso é interessante. Unir o quê, né? Se yoga é unir o quê? A gente só une aquilo que está separado, certo? Aqui a gente está entrando numa reflexão meio filosófica. Se é para unir, eu só posso unir aquilo que está separado. Então, quando a gente navega um pouquinho mais em qualquer literatura do yoga, a gente vai escutar e vai ler assim. É para unir corpo, mente e respiração, por exemplo. Bom, então, se para unir corpo, mente e respiração, eu estou partindo do pressuposto que estão separados, né? Isso, assim, é um pressuposto. Outras vezes, a gente vai ler assim, unir o corpo individual, a consciência individual, com a consciência universal. A meta final do yoga é isso, gente. Depois que a gente lê todo esse compêndio que eu falei para vocês, esse Yoga Copeia, acabei de inventar uma palavra, que é o Yoga Sutra, lá ele vai falar da libertação. Então, a meta do yoga é a libertação.
o objetivo das técnicas é silenciar a mente, mas a meta final é a libertação. Então, se a meta final é a libertação, e eu estou reduzindo a ideia de yoga como algo que vai unir a minha experiência individual, isso tudo que eu chamo de eu, com o todo, que eu posso chamar de Deus, que eu posso chamar de inteligência suprema, que eu posso chamar de universo, de consciência máxima, o nome que eu quiser dar. Para unir, eu também, significa que também está separado, poxa, então quer dizer que essa ideia de que estamos todos juntos, todos conectados, é mentira? Então veja que a gente tem um problema. Se a gente reduz unicamente essa visão da palavra yud para união, unir, porque só se une aquilo que se está separado. Então veja como é complexo o sânscrito. Às vezes falta, para você traduzir uma palavra, você precisa de uma frase, igual o alemão, né? É o contrário, uma palavra é uma frase inteira. No sânscrito, às vezes, para você traduzir uma palavrinha, você precisa de um tratado, como o Yoga Sutra de Patanjali, para definir o que é yoga. Então, existe uma visão, assim, quem é estudioso do sânscrito vai dizer o seguinte, que yoga é união, mas como uma forma posterior. É como se, assim, eu dissesse que toda cor é rosa. Só que para eu chegar no rosa, eu preciso misturar o vermelho com o branco. Mesma coisa eu digo, o yoga é união. Só que para eu chegar nessa união, para eu encontrar essa união, precisa haver um emparelhamento. Então, eu, Laura, decidi que eu prefiro o conceito, traduzir, não o conceito, mas traduzir a palavra yoga como emparelhamento. Porque emparelhar alguma coisa significa que eles já estão conectados, é uma única coisa, mas que estão ali meio desarranjados. Tá? Então, se yoga é emparelhamento, o que eu estou querendo colocar junto? O que eu estou querendo colocar sobre a mesma camada, sobre a mesma instância? Os diferentes corpos. Ela vai falar, acho que no capítulo 2, ou na introdução mesmo, ela vai falar do corpo espiritual, certo? Então, nessa visão maior do yoga, o que a gente quer emparelhar? Ou, se a gente for traduzir como união, o que a gente quer unir? O corpo individual com o corpo espiritual, né? Os estudiosos vão dizer que a gente tem 3 camadas. Isso está na Mundaka Upanishad. Está numa das Upanishads essa explicação. Que a gente tem 3, digamos, 3 substratos. Esse corpo, que é dado a todos nós nas encarnações, o corpo material. A gente tem a instância mental, o corpo de pensamentos, e a gente tem a camada do meio, que é o coração. Então, quando a gente faz yoga, quando a gente entra no estado de yoga, é exatamente isso que a Marcelinha falou. A gente emparelha, a gente faz o emparelhamento dessas 3 camadas. Em que nível? Nível do corpo? Só sensação? Só sensualidade? Só matéria? Não. Aí não é yoga. É qualquer prática materialista. Só no nível mental? De pensamento, de fantasia, de criação? Não. Aí é outra coisa que não é esse emparelhamento do yoga. O emparelhamento do yoga, o yud, é no nível do coração. Então, quando esses 3 substratos estão nesse mesmo nível. Então, isso que a Marcela falou é bem interessante. Às vezes fica parecendo piegas, eu ouvir a voz do coração. Ok. Só que é fácil. O que vocês acham? Ouvir a voz do coração é fácil? Nossa, difícil. Praticar o que o coração está falando, está pedindo, está implorando. É fácil? Aninha quer falar? Marcelinha, você tinha pedido falar antes, né? Não. Olá. Pode falar. Então, Pode falar.
A Ana levantou o E dedo. ainda, É breve, só um comentário. É quando você, retomando um pouquinho o que você estava falando de mantra, eu não sei, mas para mim eu sempre vi o mantra como eu vejo a música clássica. E eu acho que a melhor representação seria Bach, porque ele trabalha, ele faz a harmonia perfeita, a dita harmonia perfeita, porque ele faz a sincronização matemática da harmonia, né? E isso ele faz, acho que é uma geometria fractal do universo. Parece surreal o que eu estou dizendo, mas na verdade é como se ele fizesse o som do universo, sabe? A música clássica ela tem isso. Então ele tem essa vibração. Eu não sou estudiosa de música, eu gosto muito de arte, de pintura, de mundo, mas eu leio como leiga mesmo. Então, eu não sei explicar com muito detalhe. Minha prima que eu mandei o poema, eu não sei se eu mandei para vocês um concerto dela, né? Ela que é especialista em música clássica, que é violoncelista, né? Mas assim, quando eu escrevi Bach falando dela, porque eu via ela como Bach, assim, por causa dessa emoção, né? Que ela passa. Então, assim, eu não sei explicar, vocês podem tentar traduzir Manda para mim a depois, bagunça Ana. do que eu disse. Manda um poema para mim depois que eu ponho na linha de transmissão para as meninas lerem. Manda. Manda. Até o livro, Ana, fala sobre isso, né? Então, ó, me entreguei que eu não li tudo. Tá. Pode Mas falar. Me entreguei. O professor é foda, Marcelo. que falou no livro dos artistas, dos bailarinos, de entrar mesmo nesse nível mesmo bem interior né, de uma forma melódica e perfeita, né? Demonstrar para o público, para as pessoas, por isso que tem esses músicos aí sensacionais, né? Então, E aí o mantra é também essa conexão, né? Essa tradução dos sons do universo e que, na verdade, é o macrocosmos e nós somos o micro, né? Então, para mim, é como eu sinto e como eu vejo, né? essa união, né? Com certeza, concordo. E é tão interessante esse universo do som, é subestimado para nós, né? Tem começado a ficar cada vez mais forte como uma técnica terapêutica, inclusive. Então, existe a terapia do som, existe, dentro do yoga, existe o nada terapia, que é a terapia, o nada yoga, que é a prática de yoga dos mantras, né? Da entoação de mantras. Por quê? Porque o som é matemático, a vibração é matemática, né? Tudo é vibração, gente, tudo. Laurita, na nossa época da faculdade, conheci uma moça que estava fazendo doutorado em música, e aí ela estava trabalhando a música com pessoas que estavam em coma. E eu tive essa experiência de passar por isso com a minha mãe, então eu sei que a música e o som, né, o som da pessoa familiar, ou uma música que representa, tem um sentimento, ou uma música clássica, ela faz a pessoa voltar, pode ajudar ela a voltar do coma, para você ver como ela é vibracional, como ela é poderosa, né? A música é vida, né? Então, gente, cantem mesmo sem saber o que é. Pera, o Helba, acho que a Carol tinha pedido a palavra, né, Carol? Tá. Pode ligar aí. E depois você, Elvinha. não, eu ia falar sobre essa dificuldade, né, de ouvir o coração. Eu acho assim, que é uma das coisas mais lindas e mais desafiadoras que eu já passei, assim. Porque ouvir o coração, ele é por isso que a gente precisa tanto silenciar a mente, né? Porque ela interfere nas opiniões que vêm do coração. E aí, se você não silencia, você não consegue ver o que realmente vibra, né? Não consegue nem Porque eu escutar o que vejo está sendo muito o dito para coração você. com uma conexão Se você não silenciar a mente, você não consegue nem escutar o que o coração está dizendo, né? É demais. E assim, como a gente vive num mundo cheio de muita informação,
talvez vem daí a dificuldade, né? Depois eu Aí. pego um gancho pro seu aí, da sua fala. Oi, Elbinha. Pode falar, Helber. Eu só ia comentar esse negócio da música porque eu tenho uma experiência que aconteceu comigo e que eu não acreditava. Quando eu estava gestante, eu conheci uma moça no início da gestação e com 3 meses de gestação, ela me deu de presente um CD que tinha barulho de música instrumental com a placenta. E ela disse assim, sempre que você estiver em casa, seja fazendo o que for, liga a música para o neném ouvir. E eu não acreditava muito, sabe? Ela tinha uma menininha de 3 anos, ela disse que a menina dela era ligada ao CD que ela tinha, porque ela ouviu durante a gravidez. E aí, eu não acreditava, mas não fazia mal não ouvir, né? Eu fui lá, colocava o CD. Aí eu trabalhando na escola, eu sempre tinha que mexer com muita prova, muita coisa de adolescente, e eu sempre colocava o CD e fazer meu trabalho. Meu menino nasceu, quando ele estava com dor, quando ele estava enjoado, quando ele queria dormir, era só colocar o CD. Ele já chegou a derrubar, na época, o DVD, porque ele queria que desligasse o CD, porque era só colocar que ele dormia. Hoje em dia, ele tem 12 anos de idade. Eu copiei o CD para o computador. Quando ele está passando mal, ele coloca o CD para dormir. Olha, época de prova na escola, ele está com dor de cabeça, em vez de ele tomar um remédio, ele vai lá e coloca o mesmo CD para ele dormir. E eu nem acreditava que era possível ou não. Ele é ligado ao CD até hoje. Ele gosta de ouvir o mesmo barulhinho. É um barulhinho assim muito contínuo, fraquinho, como se fosse do útero mesmo, a gravação. Eu imagino que eles devam ter feito alguma coisa do tipo. E eu queria só dizer sobre o livro que eu estava numa fase assim de que, dependendo da leitura, eu abandonava, porque eu estava muito cansada. Mas foi uma leitura tão boa que, é igual já uma das meninas comentou, eu comecei a ler com fé, eu fui lendo, foi tranquilo. Eu fiquei feliz com a leitura, porque parece que a gente realmente está num ritmo que a gente não consegue nem falar de forma que respeite a respiração da gente. Eu mesma tenho esses defeitos, mas é só isso que eu tenho que dizer. Obrigada, Elvia. O efeito do som, né? Tudo que nos conecta aos órgãos dos sentidos, o paladar, a audição e o olfato, né? Eu, como aromaterapeuta que sou apaixonada, percebo muito isso, nos conecta, pode nos levar a diferentes lugares. Em se tratando de yoga, se esse lugar para onde a gente vai é o lugar de dentro, é uma técnica. Não está contemplado lá como técnica, mas te fez alcançar aquele objetivo, né? Então, meninas, deixa eu tentar me lembrar aqui que foi um gancho que a Carol falou, de ouvir a voz do coração. Muito bem. Então, Carol, não se sinta solo, porque tudo que a gente faz no yoga é para dar conta de, em algum momento, ouvir. E quando a gente ouve, fala assim, nossa, cara, a gente chama de intuição, né? Minha intuição, nossa, olha, minha intuição tá falando comigo. Tá, tudo bem, pode chamar do nome que quiser. A segunda tarefa difícil é a intuição falou. E a intuição, o coração não mente, gente. Desculpa, ele vai contrariar o ego quase que 100% das vezes. A sua cabeça, os seus pensamentos, todos os registros biográficos, psicológicos, de memória, de experiências, de pior, né? Porque aí vou pegar o gancho do que a Marcela falou, da nossa sociedade ocidental, que é muito cheio de razão, de idealismo, de aprendi no livro, e se está no livro é verdade. Tudo isso aqui, ó, ele está o tempo inteiro nessa bagunça, a gente está o tempo inteiro nesse nível aqui. E, normalmente, esse nível quer colocar a gente num lugar de... Não é que ele é ruim, tá? Essa é uma outra coisa que a gente vai desmistificar. Esse nível, ele não é ruim.
Ele é o nível da nossa sobrevivência. Só que, quase 100% das vezes, esse nível daqui, fragmentado na nossa sociedade, que é fragmentado, está dissoante desse nível daqui. Então, eu escolho uma profissão para minha vida que tá lá, né? A gente brincando aqui, os traumas das formações. Eu escolho uma profissão focado em ganhar dinheiro, em obter sucesso, em obter reconhecimento, ou porque eu acho que meu pai e minha mãe vão gostar mais de mim porque eu escolhi essa profissão, ou porque quem tem essa profissão tem uma aparência, sei lá, qualquer coisa que é nesse mecanismo que eu vou chamar de ego, tá? Qualquer coisa que esse mecanismo crie para te colocar num lugar em que esse nível, ele, o ego, acha que é o melhor nível para você. O ego acha que para você é bom ter conforto financeiro? Claro que é. Mas o ego acha que é bom ter um status quo? O ego acha. O ego acha que você vai viver mais feliz e ser mais amado porque você escolheu a profissão que seu pai queria e seu pai está feliz com você? O ego acha. Por quê? Porque essa função é uma função para fazer a gente estar no mundo, para a gente sobreviver. É uma função, inclusive, protetora. Só que, qual que é o grande problema? Na maioria das vezes, nós não somos educados, nem nossos pais foram, não é para culpar ninguém, a responsabilidade é sempre de cada um, mas nós não fomos educados, não vivemos uma sociedade em que, no momento em que as escolhas precisam ser feitas, alguém fala pra gente assim, pera, você tá indo por esse caminho, por quê? Quem é que tá te levando por esse caminho? Isso vale até hoje em dia na nossa vida, né? Então, eu vou fazer eu vou tomar uma decisão. Eu me mudo de casa ou eu não me mudo de casa? Aí eu vou pensar. Aí a gente vai pensar, né? Aí a gente fica lá, pensando, remói aquilo, não aguenta mais aqueles pensamentos, aí entra naqueles parafusos mentais, 1 milhão de pensamentos, aí parece que você encontrou o resultado, aí vem outro pensamento, não, mas não é, aí vira aquele negócio, né, aquela cortina que você não consegue ter clareza nenhuma, decidir nada, você só vai. Alguém já viveu isso? Só vai porque tem que ir, porque o mundo é assim, porque é produtivismo, porque tem que ir, vai. Não pensa muito, para de pensar e vai. E aí, em algum momento que esse para de pensar aconteceu e que você só foi, ninguém, nem você foi criado, nem houve tempo para isso, para você parar e ir para o outro nível. O que o meu coração está me dizendo? A gente não é educado para ouvir o coração, gente. Isso é muito sério. Porque esse ouvir o coração é um exercício constante que a gente tem que sempre estar muito atento de qualquer escolha, qualquer decisão. Eu vou abrir um refrigerante. Eu não consegui vencer o hábito do refrigerante, por exemplo. Então, esse ato de abrir e tomar, ele tem que ser sempre muito consciente. Muito consciente. Tudo bem, eu aceito que eu ainda não consigo frear os meus órgãos de ação, o meu desejo e tomo. Tudo bem, não vai morrer de culpa, não entra na culpa, não é esse o objetivo. Mas ter clareza de que há outros caminhos e que talvez outros caminhos sejam melhores, mais saudáveis, etc, etc e tal. Né? Então, aí a gente volta naquilo que a Marcela falou, de onde o yoga entra nessa história toda. Porque se yoga é uma filosofia experimental, já te dou a palavra, Muri, é uma filosofia experimental, e se somos ocidentais, e se, como ocidentais, a gente precisa ver para crer, eu só tenho uma coisa a dizer. Como ocidental, criado
num paradigma cientificista, fragmentário, racionalista, materialista e cientificista. Vai praticar. Sabe por quê? Porque aí o nosso melhor laboratório é onde a gente vai ver o resultado, se o que está na teoria é bom, se a gente gosta de ver para crer, pratica, vai sentir em você, vai fazer dessas 3 camadas o seu melhor laboratório. Vai olhar para suas sombras de peito aberto, sem ficar querendo falar, nossa, eu não sou feia desse jeito, horrorosa, péssima desse jeito. Não, eu sou linda. Não, não sou não. E vem cá, feiosa, senta na escola aqui que nós vamos caminhar juntas. Sabe? É isso. Então, fazer de si mesma, já que tudo veio para crer, e eu quero caminhar, eu quero silenciar um pouco essa mente, porque é muito, eu quero escolher rumos para a minha vida que sejam mais conectados com a minha essência. Então, eu preciso parar, acalmar isso aqui um pouco, dar saúde para essa outra camada, porque se essa camada também mais densa, o corpo, tiver fubecado, coitado, né? Tá lá, tem uma dor aqui, o estômago corroído, não consegue sentar. Como é que você vai conseguir ouvir o coração? Não vai ouvir o coração. Vai ficar sempre uma coisa ali, né? Meio solta, meio maluca. Carolzinha, já te dou a palavra, a Muri tinha pedido antes. Fala, Muri. Então, tá dando para me ouvir? Tá meio abafado, mas dá para ouvir. Chega mais perto. Não, falhou. Quando você ligou, tava bom. Tá, Carol, a palavra é sua. A Muri vai desligar o fone dela lá. Laura, e um dos momentos mais bonitos assim, que eu vivi com relação a esse alinhamento, né? Foi quando, no módulo de anatomia, na anatomia do yoga, a professora falou sobre da cabeça com o coração. Porque eu tinha muito uma postura da cabeçona para frente, né? Sim, no cabeção, né? Eu tenho até aquele calombo, assim, que agora já sumiu bastante, mas eu tinha muito alto, né? Que era de ficar assim. Quando eu fiz assim, eu comecei a andar assim, eu comecei a chorar. Tipo, sem saber. Foi só um alinhamento, assim, que eu voltei para dentro, eu comecei a chorar. Foi muito, muito incrível, assim. A conexão total, né, do corpo. É o que eu falo sempre, quem pratica comigo sabe. Do corpo refletir no emocional. E às vezes, assim, às vezes um posicionamento, um reposicionamento, é uma tomada de consciência a partir do corpo. Olha que laboratório massa que é isso, né? Então, olha, puxa, eu percebi o reposicionamento do meu corpo que me deu um start de consciência, né? E aí, na minha prática, quem faz comigo sabe que eu tô sempre falando, não lança a cabeça, gente, no yoga, né? Nas práticas. A gente lança a cabeça já lá fora, tá o tempo inteiro lançando a cabeça. Leva o coração, depois a cabeça vai junto, né? Então, muito legal, Carol. Eu me lembro disso, me lembro perfeitamente desse dia. Fala, Muri, agora a gente acha que te ouve. Obrigada, Carol. Então, eu ia falar uma coisa, mas aí você começou a falar e me veio mais umas 4 na cabeça, assim. Gente, essa é a Muriel, viu? Eu vou tentar dar uma sintetizada, até porque meu intelecto hoje não está muito bom, eu tô até fazendo exercício mais, porque trabalhando num projeto imenso, esse projeto me invade às 5 horas da manhã, entendeu? E aí eu gasto tudo que eu tenho ali, terminando ele, enfim. O que eu ia falar antes era sobre as vozes, né? Eu estou num momento da minha vida, e você sabe, Laurinha, que eu tive que silenciar todas as vozes assim, externas
de aconselhamento, de pai, de mãe, o que eu tenho que fazer. E foi exatamente isso que você falou, né? Quando você tá num turbilhão aí, eu tava com um problema de saúde muito sério, e é importante pedir ajuda, mas teve uma hora que eu parei e falei assim, cara, o que é importante para mim? É bater o lápis do médico? Foda-se desculpa o palavreado, mas assim, se alguém vai achar que é Caxias, se alguém vai achar que é desnecessário, é o que eu quis, é o que eu acho que é importante. E deu certo, né? Então, eu tô ainda nesse processo, silenciei muitas vozes externas e tudo mais, mas aqui dentro ainda tem várias coisas assim, sabe? Mas eu já tô tentando puxar esse fio da meada aí. Para mim, para saber o que eu quero mesmo, né? O que é importante. E aí, a coisa do laboratório que você me falou, me lembra muito, assim, a minha experiência, né? Quando eu conheci o yoga pela primeira vez, eu tinha uns 18, 19 anos, não tinha condições nenhuma em Bela Vista de Goiás, sabe? O que é isso? Eu estava definhando na minha pior crise de depressão, usando roupa infantil, inclusive, eu que sou gordinha. E aí fui fazer yoga com uma pessoa, eu e a pessoa fazendo. E ela, uma Hare Krishna, então ela tinha a experiência dela, né, do lado Hare Krishna. Só que nas nossas práticas, ela começou um processo de formação, então ela foi se formando enquanto guru e eu fui me formando enquanto, sem saber, exatamente nessa prática. E aí as pessoas da cidade só viam aquela pessoa ficando vistosa, ficando bem fisicamente, né? Então, eu vivenciei na pele isso. E a última coisa, essa coisa da feiura que você falou, Laurinha, eu tô passando por isso agora. Socorro! De ver os sentimentos ruins e falar assim, meu Deus, aí você condena, né? Não pode ser ruim, feio, menino má. Nossa, pois é. Mas aí é o erro. Conversando com uma amiga minha hoje, assim, no WhatsApp, que tudo virou análise, né? Assim, gente, não é que eu sou má nem boa, é todo um processo e vem essa maldade, depois ela volta, sai esse ódio, dissolve, vem o amor em algum momento, eu tenho que assistir essas passagens, né? Sim, e é isso, Muri, a gente tem que assistir sabendo que são experiências que o eu vivencia, que a nossa experiência na vida vivencia, mas sem colar, eu uso essa palavra, né? Sem se identificar, sem colar muito. Ah, porque eu sou má. Colou. Se colou, cara, você vai se tornar aquilo que aonde você se colou. Sabe? E muitas vezes essas colagens são erros, erro, porque você não é só aquilo. Assim como eu fico vendo também, assim, as meninas que me conhecem, assim, sabe, que a gente sempre troca ideia, eu falo, é o movimento carismático do yoga, que fica só na coisa da luz, né, do negocinho ali, do yoga ou qualquer outra religião. Não, gente, calma, porque, assim, não é tão bonitinho assim. Nós não somos, assim, bonitinho desse jeito, não, né? Só que, qual que é o erro que a gente pode cometer? O erro que a gente comete, porque fomos educados dentro de um sistema que é, assim, pecado, né? A coisa do pecado, que é a culpa. Porque aí se eu percebo que eu sou assim, e aí vem uma culpa, e aí junto com a culpa, gente, a culpa e o medo são coisas muito parecidas, né? Um puxa, é que nem um fiozinho da meada. Você vai puxando, um vai vindo outros, né? Então, aí junto com a culpa, com o medo, começa a vir reações. Porque assim, o que o yoga ensina? Uma coisa é tudo isso aqui dentro do universo interno. Cabeça, o corpo, tô falando e as borboletas estão aqui, eu conversei com uma pessoa que sabe, o corpo reverbera, a falta de ar, uma dor de cabeça, que é uma comunicação, né? Então, tudo isso está acontecendo. O que é o problema? Que é um problema que aí é um problema dos relacionamentos, da convivência. É quando eu reajo. Quando eu não consigo, às vezes, eu nem percebo o que está acontecendo comigo. Vem essa avalanche de sensações e eu não estou nem me dando conta.
Mas aí eu começo a praticar qualquer coisa que me ajude a me perceber. E aí, num certo estágio da prática, eu percebo que eu sinto essas coisas todas, que todas essas coisas passam pela minha cabeça, passam pelo meu corpo, badalam o meu corpo. Bom, então já estamos melhorando, porque pelo menos a gente está vendo o que está acontecendo dentro. E aí a gente começa nesse exercício de autoconhecimento que o yoga proporciona, porque ajuda a gente a se acalmar um pouquinho e olhar, a gente começa a perceber que eu senti culpa, aí eu senti medo, aí junto com o medo veio uma reação, que é para eu não ser ofendida, eu ofendo. Para eu não sofrer, eu vou lá e eu não preciso de você, qualquer que seja a reação. Aí eu externalizo de forma desorganizada, despropositada, como uma avalanche, aquilo que era do meu universo interno. Então, vejam, gente, como só isso já é um exercício para a vida cotidiana. Às vezes eu até me canso. Às vezes a prática formal precisa ser colocada, porque em algum momento até essas reflexões precisam parar, porque senão a gente fica exausta. E ficando exausto, o corpo ficando exausto dessa autorreflexão, não tem mais clareza. E aí vai virando, aí vai adoecendo ao invés de colaborar. Por isso que tem que ter o sadhana, na prática pessoal. De parar, sabe, silenciar, meditar um pouquinho, fazer uns exercícios de purificação, né? Fazer um jejum de expressões, de ouvir, de ver. Melhor coisa que você fez, fazer jejum de pessoas, jejum de opiniões. Gente, a gente vive num mundo que todo mundo tem uma tese para dizer sobre a vida. Inclusive eu aqui, que nós aqui estamos fazendo isso. Não é? Tem dia que eu pego o Instagram, vou citar o nome, eu pego o Instagram e eu começo. Aí eu tava bem ali, eu tava sossegada, tava só uma brisa leve, relaxada nesse corpo de Deus. Aí começa a vir um negócio. Aí a pele do meu rosto esquentou, a minha respiração ficou curta, aí meu coração disparou, aí eu já tô rabugenta. E aí eu vou refletir, por que foi que constelou isso? O que deu pontapé nessas badalações tudo? Cara, eu tô com uma inveja. Eu tô com muita inveja. Porque é sério, gente, eu tô falando, tô me expondo aqui para vocês. Porque eu vejo lá o fragmento que às vezes nem é verdadeiro, né? Porque às vezes pode ser completamente arranjado, rearranjado, encenado, para aparecer aquele fragmento, porque aquele fragmento da vida de uma outra pessoa é mais bonito que o meu. É mais organizado, é mais limpo, sei lá, ela é mais magra, ela faz pincha maiuraça, né? Entende? E aí, porra, cara, eu tô com inveja. Olha, aí eu vou pensar, por que eu tô com inveja? Olha só, gente, como é massa isso. Eu acho isso fantástico. Aí eu vou pensar, mas Laura, você tá com inveja do quê? Aí eu vou racionalmente, porque esse tipo de racionalidade é uma racionalidade positiva, voltar a minha atenção para quem eu de fato sou. Você tá com inveja por quê? Tá tudo bem. Tem outras coisas incríveis que você tem habilidade para fazer, o seu corpo alcança outras coisas, etc, etc e tal. E aí eu desligo, óbvio, né? Porque se eu ficar lá passando aquilo ali, eu vou continuar. Login vai ter outra coisa que eu não sou e que, poxa, ou um produtivismo, né? No começo da quarentena mesmo, eu fiquei assim, bem uns 10 dias sem abrir Instagram, porque eu vi as pessoas naquele produtivismo, 1000 coisas fazendo, não sei o que lá, live, né? Não sei quem foi que me pediu. Eu falei, Laurinha, por que você não faz uma live? As meninas que estão mais que me sabem que, né? Eu e as lives. Aí eu peguei e tirei uma foto da pia da cozinha. Eu falei, olha aqui minha live. Pra você ter uma ideia. Como é que eu vou fazer live, gente? Esse povo é doido. Tem 2 crianças, cachorro, periquito, papagaio.
Então, gente, esses movimentos, sabe, de reflexões aqui, é um barato fazer isso. É um barato. Só que aí tem que ter cuidado e com isso tudo que a Muri falou, né? Da culpa, porque aí vem a culpa, etc e tal. E daqui a pouquinho eu vou falar da nossa feiosa. Deixa eu só dar a palavra para a Carolzinha aqui. Oi, Carol, fala, amor. Eu já falei, mas eu acho que é porque quando levantar a mão fica levantado, tem que abaixar. Será que eu tenho que... Ah, tá. Eu que tenho que abaixar. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Assim, vamos... Esse papo tá ótimo, tá? Fala, Lude. Liga seu microfone pra gente. Aham, você. Liga aí, Lude. Pode ligar. Dá para ouvir? Dá. Oi, Ei, boa amor, noite, tudo bem? pessoal. Joia. Então, é tanta coisa. Esse livro, ele me desperta muito, porque ele coincidiu com o início da minha caminhada também, de autoconhecimento e com o yoga. Então, ele foi o primeiro livro que eu li, assim, dentro dessa história, né, de formação na Unipaz, né, trabalhar com minhas emoções, porque eu estava vivendo um momento, um turbilhão muito grande, que eu tinha acabado de parir, estava no pós-parto, tinha sido largada pelo pai da neném, e já tenho uma outra filha que também não tenho relação com o pai dela, então uma confusão e assim muito reativa, eu não sabia o que era sentimento, tristeza e raiva. Então, o tempo todo reagindo com as pessoas e brigando. Tudo que eu queria naquela época era passar um dia sem chorar. Era o meu desejo. Assim, o que eu quero hoje? Eu queria hoje não chorar. Era assim, o máximo. Ia ser o máximo para mim passar um dia sem chorar. E com muita dor, né? E essa coisa dos hormônios, bem louca, eu confesso. Eu estava assim, louca. Amamentando e fazendo aquela força para o leite não secar. É uma confusão, né? Uma confusão muito grande de emoções, que vinha muito. E autoestima lá embaixo. Eu me sentia horrível, né? Péssima. Então, essa leitura trouxe para mim a minha espiritualidade, que fazia muito tempo eu não tinha mais olhado para ela. Eu tinha esquecido, né? Porque a espiritualidade eu estava ligando muito com religião e assim com muito ranço do catolicismo da minha mãe, do espiritismo do meu pai. Não dei certo com candomblé, não mexi com umbanda, não vinguei. Muito ranço de religião. Não queria. Então, e aí, até eu entender que a espiritualidade estava dentro de mim mesma, a conhecer Shiva de verdade, sem ser a mística linda, né, do Deus da dança, que eu também já me identificava muito, porque eu venho da dança, mas saber o que Shiva é de verdade, né, que é essa união sagrada do corpo físico com o corpo espiritual, e a partir disso se conectar com as emoções de uma forma saudável, né, e não só de amor, mas conhecer todas as emoções e aceitar, né, reconhecer que eu precisava sentir raiva, que eu tinha direito daquela tristeza, que realmente foram coisas muito fortes que aconteceram comigo. E por que eu não poderia sentir? Então, parei de renegar para o outro a responsabilidade, a culpa de todos os meus problemas. E esse livro, assim, foi assim fantástico, porque eu não tinha prazer com nada, a não ser o meu bebê, né? Era a única coisa que me dava prazer na vida. E começar a se olhar, começar a ter autoestima novamente, a sentir prazer pelo simples fato de estar vivo. Então, para mim, essa que é a união, essa que é a conexão, né? E saber que um dia, depois do outro, né? Que a gente sempre tem a oportunidade de começar. Já estando vivo, vai ter essa oportunidade, né? Só não tem solução com a morte. Então, eu achei muito especial essa leitura e
descobri que o verdadeiro casamento, né, a parte das mais belas para mim é quando ele fala assim que esse estado costuma ser comparado ao êxtase, ao encontro estático de dois amantes que sofreram duras penas em sua longa busca um pelo outro. Então, eu estava me procurando há muito tempo e não me via, né? Muito interessante, assim, não saber quem eu sou. Não sei se sei. Ainda continua, a gente esquece, cai. Por isso que eu falei para a Laura, muito bom, eu quero participar desse grupo, porque eu quero lembrar disso, porque eu já estou começando a esquecer isso de novo, porque a gente fica distante, aí já começa a esquecer. Mas são coisas que eu preciso lembrar, porque o corpo universal, né, esse encontro, essa união, é isso. Para mim é isso que é Shiva, né? Então, assim, por isso que eu me identifico muito com essa figura. Legal. Tem um monte de coisa, mas aí vou me alongar demais. Ela fala, quando ela fala do supremo relacionamento amoroso, né? É muito lindo mesmo essa parte, né? E aí, pegando o seu gancho, que vai sintetizar, e para a gente não passar muito do nosso horário, isso que ela fala, né, do supremo relacionamento amoroso, e a religião que o mestre dela vinha, que era o Shaivismo da Caxemira, que seguia isso, né? Esse olhar a Shiva e o reconhecimento daquela figura como essa consciência. Eu quero falar uma coisa que às vezes vai soar muito estranho para quem vem de uma... que para mim só agora que está começando a se assentar dentro de um cabedal de crenças. Vou usar bem essa palavra, crenças, tá? Que é o seguinte: quando ela fala do corpo espiritual, eu quero que vocês entendam o seguinte, porque isso tem a ver com a sombra, com a nossa feiosa, com os nossos feiosos, e isso tem a ver com ouvir o coração. Então, é uma linha que vai sintetizar um pouquinho tudo isso que a gente conversou hoje, que é o seguinte: quando a gente, dentro da miscelânea de religiões que a gente tem aqui no Brasil, falar em corpo espiritual, em espírito, o que vocês pensam? Dá um sinônimo para espírito ou corpo espiritual para mim, alguém. Renatinha, Alma. que veio do catolicismo. Alma. Tá. Então, dentro dessa visão védica, gente, do qual o yoga faz parte, gente, o meu chat estava fechado, eu não vi, desculpa, agora que eu tô vendo que tem 16 aqui. Depois eu vou lendo aqui. Dentro dessa visão védica, quando fala de corpo espiritual, ou está falando da instância espiritual, ou quando fala do eu espiritual, é algo além do que a alma. O corpo espiritual, a experiência espiritual, não é uma experiência esotérica no sentido de ver manifestações de espírito, ou de desenvolver uma mediunidade, ou de... Entendem o que eu estou dizendo? Quando se fala dentro da visão do yoga sobre espiritual, a gente não está falando de alma. A gente não está falando de alma, deixa eu ver outro nome. A gente não está falando de ego. Quando a gente fala de espiritual no yoga, a gente está falando de uma consciência eterna e imutável. Porque até a nossa alma, dentro da visão do yoga, não é eterna e pode sofrer mudanças. Então, isso que dentro dessa sistema de crenças ocidentais que a gente recebe das nossas religiões, vem a alma e vivifica o corpo, certo? Não é? Mais ou menos assim? Na visão do yoga, ok, existe essa instância que habita o corpo e que anima o corpo,
mas existe ainda uma instância superior a essa. É esse espiritual que é dito. Por quê? Porque na visão védica, na visão do yoga, tudo que é manifestação já não é espiritual mais. Tudo que é manifestação é matéria, inclusive a alma. É uma coisa, calma, uma quebra de paradigmas, assim. Tentem só acompanhar a dança, tá? Então, se a meta final do yoga, eu falei para vocês, é a libertação, certo? Eu estou fazendo um salto lá para o final de toda a trajetória do yoga. Que libertação é essa? É a libertação das amarras de nascimento e morte, e nisso o yoga tem muito parecido com alguma coisa ali do dogma do espiritismo, das reencarnações, em que cessa-se essa necessidade de uma centelha divina animar um corpo, e essa centelha divina e esse corpo não precisam mais de existir porque ele já voltou a algo mais precioso que é chamado de Purusha, esquecem os nomes, tem um nome, mais superior, que é a voz lá do Kirikikiko mesmo, lá de dentro. Não precisa mais de tudo isso aqui para se manifestar, para experienciar, para aprender, para evoluir. Se liberta e volta para a sua morada original, que é o todo, que é o cosmos. É isso que é o espiritual. Não é o espírito, não é a alma. Entende? Não é essa visão de espiritual como manifestação de alguma entidade. Não é isso. Tudo isso é matéria na visão do yoga. Então, a gente poderia, em síntese, dizer que o espiritual é tudo que é de Deus, que não é matéria, que é Deus, que é universal, perene, infinito, imutável, intransitório. Então, quando a gente fala dessa conexão, a gente está falando que a gente pode entender isso de várias formas. A gente está falando dessa conexão, com essa concepção de que a gente é muito mais do que essa historinha dessa vida, do dia que a gente nasceu ao dia que a gente vai morrer. Ou de outras vidas, né? Porque tem gente que é paranoico com vidas passadas, vai fazer terapia, não dá conta de resolver a vida agora, né? Aí vai lá escarafunchar lá as outras encarnações para descobrir que foi muito pior do que essa. Aí sofre. Nossa, eu fui um algoz na encarnação passada. Mas e agora? O que você é agora, né? E aí, pensando nisso, olha que lindo que é. Se tudo é manifestação de Deus, porque mesmo a nossa alma, mesmo tudo isso que habita a vida, é oriundo da mesma origem. Vem de Deus. Eu tô falando esse nome Deus, gente, porque é um nome que sintetiza tudo isso, tá? Gente que não vê essa imagem de Deus, vê a consciência suprema, né? Aliás, a linguagem védica é a consciência suprema. Tudo que não é isso é matéria, é manifestação. O que isso quer dizer? Na Bhagavad Gita, que é um livro que em algum momento eu quero muito a gente fazer um grupo de leituras sobre a Bhagavad Gita, que é o outro livro preciosíssimo do yoga, tem ali toda a nossa jornada como seres humanos, naquele livro, em forma de metáfora, vai dizer assim, até o pior dos demônios, até quem é espírita, né, pode imaginar, até aquele pior daqueles do demônio, sabe? Aquele ser mais execrável é manifestação de Deus. O nosso pior defeito, pior defeito, aquele que você não tem coragem de confessar nem para o seu analista depois de 20 anos de terapia, que você mal dá conta de olhar, é manifestação de Deus. Então, gente, quando a gente devota esse olhar, quando a gente pensa no Bolsonaro, por exemplo, e a gente devota esse olhar, a gente devota um olhar de mais parcimônia, para não falar aceitação, porque aceitação é outra palavra que parece comodismo, né?
Mas quando a gente devota esse olhar para os nossos próprios fantasmas, para as próprias pessoas dentro de nós mesmos, que somos muito feias, a gente entende que é tudo parte de uma grande coisa, de algo muito superior e repleto de bondade, de amorosidade, e de tanta bondade, tanta amorosidade, permite que nós, suas criações, tropecemos, levantemos, criemos, permite que a gente invente o diabo a 4, para que num determinado momento a consciência se desperte e a gente entenda, finalmente, mais do que entender aqui, que a gente realize aqui essa compreensão. Então, quando vocês reconhecerem algo muito difícil em vocês, abracem. Isso coloca tudo isso, assim, eu sei que tudo isso que eu estou falando, às vezes é tese, né? Porque no dia a dia, quando, por exemplo, ali tá o bicho pegando e você precisando de ajuda e tem alguém ali que poderia ajudar e não ajuda, sei lá, qualquer outro exemplo. Aí você reage, etc e tal, e tá certo, porque precisa de uma justa adequação, né? Os relacionamentos precisam ser igualitários e precisa de toda essa sabedoria para dar conta de navegar nisso. Não é ser bonzinho de ficar de braço cruzado e vou só ver o meu mundo interno. Não se trata disso. É olhar o mundo interno para dar conta de não reagir no externo, né? Então, quando a gente se depara com essas coisas feias que nós temos também, a gente precisa se deparar de forma muito amorosa com isso, sabe, Muri? E que nem eu te falei um dia, é amar a sua sombra, porque a sua sombra, ela surgiu provavelmente por conta de uma Laurite, dor. eu tô sem amor no momento. Acabou. Tudo bem. Quem disse que amor... Eu já ouvi uma expressão que eu falei, gente, essa eu copiei, né? Quem disse que amor é todinho gelado? Eu nunca gostei de todinho, né? Mas eu adorei a expressão, assim. Quem disse que a vida é todinho gelada? A gente não tem que estar... Eu já falei isso com vocês. A gente não tem que estar lá só no... Sabe? A vida não é só verão. A gente viver só no verão, que graça que tenha. A vida é verão, primavera, outono, inverno. Verão, primavera, outono, inverno. Até que a gente finalmente não precise passar mais por as experiências de verão, primavera, outono, inverno e realize a meta do yoga, no caso do yoga. Tudo bem? Eu, certa vez, só para finalizar, que já deu as 9 horas, numa meditação, eu vi a minha mente. Essa mente, que quem convive comigo fala, Laura, tão boazinha, né? Tem gente que fala assim, Laura, sua voz tem uma paz. Eu penso comigo, assim, meus filhos é que sabem, né? Porque é esgoelando, berrando 24 horas por dia, que tem hora que eu acho que os clientes do meu marido, no fone de ouvido, escutam os meus berros. E um dia na meditação eu vi essa Laura briguenta, lutadora, que vocês me conhecem, uma pessoa que só é feliz se tiver 10 coisas para fazer. Eu vi, gente, eu perdi, assim, eu caí da meditação, sabe? Assim, igual quando você tá cochilando, que você dá aquela caída, eu tomei um susto, porque a medusa é bonita perto dessa Laura. Eu já compartilhei isso, acho, em outro grupo. Sabe a medusa, aquele bicho mitológico, aquela criatura? É bonita perto de quem eu vi ali. E aí, na hora, era uma meditação em grupo. Eu comecei a rir, assim, né? Eu tive que segurar, porque senão ia atrapalhar as outras pessoas. E depois eu fui conversar com a professora, até a Mônica, professora de yoga aqui de Goiânia. Alguns de vocês devem conhecer. Eu falei, Mônica... Pareceu um demônio na minha frente. Como assim? Eu fui falar ela. E a gente foi rindo, né? Porque, na verdade, eu tive clareza que aquela imagem de mim mesma era exatamente a imagem da Laura reativa que tomou essa forma e que eu pude ver. Esse dia foi um dia divisor de águas, assim.
sabe? Foi um dia que começou a desvelar uma nova visão minha sobre mim mesma, de menos enganação, de menos achar que eu tô pronta, etc e tal. Então, é isso. Quando eu olhei para essa medusa, né? Cara, eu também sou isso. Eu precisei de um tempo para elaborar, né? Para botar essa pessoa no colo, porque para eu reagir dessa forma, é o que eu tentei falar aqui para Muriel. Todas essas reações, essas sombras vieram, muitas vezes, frutos de dores muito profundas, de experiências dolorosas desta jornada ou de outra, porque a alma, a gente vem, né? Ela vem acumulando conhecimento, experiências. No yoga tem duas palavrinhas, vasanas e samskaras, e às vezes a gente chega nessa caminhada, nessa jornada, trazendo coisas, né, que a gente ainda tem que olhar ali muito, purificar, limpar, compreender, aceitar, principalmente aceitar. Então, quando é proposto olhar para o yoga como uma visão moral, né, ou os aspectos morais do yoga, não é para que isso seja, pessoal, uma doutrina, sabe? Eu quero que vocês leiam esse livro também com esse cuidado. Não é o intuito que se torne uma doutrina moral, mais uma. Não, é com o intuito de nos munir para esse cuidado interno. Então, para esses preceitos como algo que vem curar essas enormes lacunas de sofrimento, de experiência, divertidamente, exatamente, Lelá. Quem nunca viu esse filme, gente? Divertidamente. É um filme infantil, é um desenho animado. Assistam esse filme amanhã, é tarefa de casa para todo mundo, tá? Divertidamente. Aquilo ali retrata muito bem as diferentes esferas da nossa mente, né? E aí fica lá a alegria, né? Querendo comandar tudo, não deixou a tristeza em momento nenhum aparecer. A tristeza fez um caos na vida da menina. Só quando a tristeza pôde falar por si, desabafar, transbordar, é que a vida da pessoa pode ter paz, né? Então, assistam esse filme se vocês não viram, ou se já viram, reassistam. Tudo bem? É bom, né, gente? Quem mais quer falar uma palavrinha pra gente? É isso que eu tô falando. Obrigada, Lelá. Eu não vi os seus comentários, não, depois é que eu vi aqui. Eu fico comentando no meio da palestra. E para não parar lá a sua fala, aí eu vou postando, sabe? Legal, eu vou tem jeito de salvar. Não tem, no Zoom não dá o horário, sabe? Que as mensagens são postadas, eu acho. Ah, entendi. Mas foi muito bom te ouvir, depoimentos da Marcela, de todo mundo. Obrigada. Obrigada, amiga. Tem mais duas pessoas na sala que eu não vi o rosto ainda, a Cristiane e a Daphne. Se vocês estiverem aí e se sentirem à vontade, liguem a câmera um pouquinho, só para a gente ver o brilho dos olhos. Eu desliguei porque você gravou. Ai, bobagem. Achei que fosse que nem eu, porque eu desligo porque eu ponho o fone de ouvido e vou cozinhar, vou limpar a casa, para a pessoa não ficar me vendo lá, né, com a vassoura. Sim, eu não tô nem aí, joga pro universo. Oi, Cristiane, bem-vinda, que bom te ver, né? Alguém, gente, quer fazer uma última colocação? Laurita, deixa eu te falar. Eu li só a introdução do negócio. Não li tudo. Porque eu coloquei no Kindle e o Kindle ficou me irritando e eu não parei no computador em hora nenhuma. Porque toda vez que eu sento aqui no computador, o projeto, ele que manda. Tá. Não tem problema, gente. Quem progrediu, vamos combinar assim, ó. Fica esse contrato para o próximo encontro. Quem seguiu e teve coisas que a gente bateu papo aqui, que não foi contemplado em formas de esclarecimentos, traz isso, anota, pega um caderninho no próprio material de vocês aí, anota
e traga, tá? No próximo encontro eu vou abrir assim, dessa mesma forma. Pessoal, o que vocês querem falar? Então, vocês não percam a chance, porque senão o assunto começa a vir e às vezes a gente esquece até de fazer as perguntas, tá? Então, se ficou algum conceito que não foi contemplado... Oi, Cris. Pode falar, tô te ouvindo. Eu gostaria de falar uma coisa, pode ser? Claro. Tá ok. Liga a sua câmera. Eu não sei se você tem o conhecimento daquele autor, o estudioso das constelações familiares, o Bert Hellinger, né? E ele fala realmente da profundidade do yoga para a gente alcançar essa consciência plena, né? Sim. Essa emancipação que nós queremos dessas vidas sucessivas da roda de samsara, digamos assim, não é? Então, assim, eu que estudei muito espiritismo kardecista, estudei algumas coisas sobre a Umbanda também, né? Fiz cursos mesmo e atuei em várias áreas assim. Depois, quando você conhece o yoga e que você consegue se aprofundar, né? E em todos esses mestres, yogis mesmo, a gente vê que a gente precisa realmente estudar o Bhagavad Gita, né? Os Vedas e os Sutras de Patanjali. A gente aprende muitas coisas ali, né? E quando a gente fala em relação ao sânscrito, em relação aos mantras, né? Quando nós estivemos naquela imersão em que a Marta estava ensinando para a gente os mantras, eu tive uma experiência ali fora do normal aquilo ali. Mesmo que você não saiba o significado exatamente na sua língua, aquilo ressoa dentro de você que é algo assim inexplicável. Inexplicável. Então, eu assim, eu estou me aprofundando, tentando entender alguns mantras, tentando estudar, sabe? Até mesmo porque o professor Ruguet, ele fala em relação aos mantras, né? Então, os mantras é um caminho mesmo. Você é algo assim completo. Caiu, Cris. Seu áudio caiu. Vamos ver se ela volta. Bom, por falar em Dr. Ruguet, gente, lá no meu... Sim. Oi, Daphne, que bom ver o seu rostinho, bem-vinda. Oi, queria só aparecer aqui para dizer que eu adorei a aula. Foi a Carol que me mandou o link. Acho que já tinha até começado há um tempinho, mas assim, adorei eu te ouvir, quero participar do grupo. Já até pesquisei aqui o livro na internet, já baixei. Não, manda para mim, pede para a Carol te mandar o PDF. Se você já achou, tudo bem. Se não, me manda um alô lá me manda seu WhatsApp, assim, que eu te mando, tá? Se você não tiver achado. Vou pedir para a Carol me passar seu número, aí eu te chamo lá e a gente mantém contato. Nossa, eu gostei muito, eu faço formação, tô fazendo uma formação de yoga no mesmo grupo da Carol. Que legal. E aí, assim, é incrível, assim, adorei ter participado hoje. Muito bem-vinda. Obrigada. Bem. Uma coisa que estava no livro do simbolismo da Afrodita, que eu achei interessante, né, dessa união do mulher, só que a gente tem uma visão, talvez faltou uma profundidade mesmo, que a mulher é o corpo físico, né, que rege a ação e a forma. Isso eu fiquei me questionando. E o homem, será que é um pouco o que veio, o corpo espiritual, o corpo de apoio e poder, né? Porque veio da Índia, dos Vedas, que antigamente mesmo as mulheres não praticavam yoga, era só coisa homens mesmo, ter essa prática, ser perfeito. Tá? Esse questionamento eu queria depois entrar um pouco assim. Vamos entrar. Veio um pouco... Por quê, né? Porque a gente vem do Ida e do Pingala, do feminino, do masculino, e essa me deixou um pouco
na dúvida, sabe? Algumas questões em relação à mulher e o homem desse corpo espiritual, né? Que na verdade é o que a gente acha que regiação, né? A explosão e dei uma mexida assim na minha interpretação. Legal, então a gente já tem um ponto de partida. Esse é um ponto que é bom a gente focar mesmo, porque o próprio Dr. Ruguet, ele fala assim, nem tudo que foi bom num momento é verdadeiro em outro, né? Então, tudo precisa também de uma reflexão, de uma adaptação no tempo histórico, no contexto que a gente vive. E essa é uma reflexão que a gente precisa passar por ela, né? No caso dela, é porque é muito ligado ao professor, à linhagem do professor, e que, na minha opinião, tendo em vista a cultura indiana, já é aberta, porque já interioriza o aspecto feminino, né? O shaivismo da Caxemira, digamos assim, ele é menos ortodoxo do que os outros shaivismos, que dizem assim, o feminino precisa ser renegado, precisa ser posto de lado. E a gente vai discutir, então, no próximo encontro, o que eu estou chamando de feminino. É a mulher na sua representação máxima, mas também uma série de outros aspectos psicológicos, energéticos, que remetem ao feminino, né? E o histórico também, né? Daquela época, talvez Sim. isso, esse histórico arraigado ainda, machista, né? Muito machista. E aí a gente pode, inclusive provavelmente a gente vai passar por dois conceitos importantes, que é o de karma e dharma. Porque esse tipo de segregação, no contexto em que a gente vive hoje, já não é mais dármico, ou seja, não segue um caminho reto, caminho verdadeiro, né? Se é excludente, não é reto, não é verdadeiro. Então, hoje a gente já supera toda essa divisão. E aí eu falo, então, tá? A gente discute melhor essas questões do feminino e do masculino, e às vezes vai ser até uma questão interessante para a gente polemizar um pouquinho, né, no contexto atual do yoga. Tá bom? Vamos encerrar por hoje, né? Dia 28, então, aí vamos fazer assim, então. Como o grupo que tá no... Eu duvido também, viu, gente? Duvido que eles tenham chegado no capítulo 6. Mas, como é isso que está combinado, a Renatinha chegou. É a carinha dela. Mais ou menos, né, Rê? A gente faz assim, tentem avançar até o dia 28, pelo menos na leitura, nem que seja só de passar os olhos, sem muito compromisso, assim, até o capítulo 6, tá? E tragam os questionamentos. É bem provável que eu vá ter que voltar mesmo em alguns conceitos que eu tinha separado e não foram trabalhados, mas eu acho que a gente teve uma visão bem legal hoje, sabe? Assim, bem... Acho que para nosso primeiro encontro, do porquê estarmos aqui, do porquê lermos isso, acho que a gente cumpriu a nossa meta. É mais do que chegar num lugar ou outro ali. Tá bom? Vamos ligar o microfone, todo mundo, para a gente se despedir, a gente se ouvir. Cris, a sua conexão caiu aquela hora, viu? Por isso que eu mudei de assunto. Então, se você estiver por aí... Certo. Tá certo. Então, tá. É porque aqui a internet ela é um pouco ruim mesmo. Aí não firma, né? Uhum. Tá bom. Meninas, boa noite. Namastê para vocês. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada. Prazer. Se cuidem. Tchau. Se cuidem. Tchau. Marta. Tchau. Depois eu ponho o link lá para vocês, tá? De onde vai estar salvo. Tá bem.